Aleluia, aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa provisão, torre forte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua habitação em nós. Obrigado pela Tua parceria, pela Tua ajuda, pelo Teu consolo, pelo Teu auxílio. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor conquistou na cruz para nós. Obrigado. Obrigado pela justificação que o Senhor conquistou para nós. Obrigado pela redenção. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o Senhor nos colocou em uma posição de justiça diante do Senhor. E nós podemos acessar livremente a Sua presença. Nós podemos carregar essa presença conosco todos os dias. Nós Te damos graças. Fala conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir Tua voz e ser instruídos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, povo santo. Bom dia. Você está bem? Aleluia. Você trouxe sua Bíblia ou celular, ou que você usa para ler a palavra de Deus. Levanta assim comigo e diz: esta é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Por causa desta palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Você pode cumprimentar 2, 3, 4, 10 pessoas perto de você e pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, grupo de música. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Aleluia. E nessa manhã nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Aleluia. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios 3, 7. E nós leremos a princípio os versículos 7 e 8. Vai dizer assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E aí a gente vai parar um pouco, vai meditar, entender um pouco mais o que é que está escrito aqui. Às vezes quem não está acostumado com essa linguagem, com esse contexto, fica meio perdido nessa passagem, mas você vai sair daqui entendendo ainda mais o que o Senhor quis dizer aqui e o que nós temos através do ministério do Espírito Santo. Aqui, quando ele fala do ministério da morte, nós sabemos que no Antigo Testamento, depois que o pecado se estabeleceu, depois que veio a morte através do pecado, o homem saiu da sua posição original, o homem saiu do Éden, e Deus começou a levantar pessoas para representarem a Ele sobre a terra, para reconectarem de alguma forma o homem com Deus. Mas era um ministério, era um serviço que era feito, que não era perfeito, porque alguém representava a Deus. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia sacrifícios a Deus como uma forma de propiciação, ou seja, como uma forma de cobrir o pecado do homem, o pecado do sacerdote. E o que é propiciação?
é tornar Deus propício ao homem. Às vezes a palavra não é uma palavra que a gente fala continuamente, né? Fulano estava fazendo propiciação por Beltrano. Não é uma palavra comum nos nossos dias. Mas o que quer dizer? Propiciação, tornar propício a. Então, o pecado veio, o sacerdote que representava Deus diante dos homens, ele sacrificava um animal e esse sangue era derramado em propiciação, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, Deus matou um animal para cobrir a nudez do homem. Ele vestiu o homem com pele de animais. Você sabe que Deus não teria como tirar a pele de um animal sem matá-lo. Deus até teria poder para isso, mas já pensou um animal andando sem pele por aí? Então um animal foi sacrificado. A morte se estabeleceu como consequência pelo pecado. Mas viria aquele, e Deus já falou, quando ele falou com o homem, quando ele falou com o diabo, quando ele falou com a serpente, trazendo as consequências do pecado, ele disse, olha, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. E ele já se referia a Jesus. Ele já se referia à nova dispensação que viria através de Jesus Cristo. E a Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. Deus deu leis para que o homem pudesse tentar seguir essas leis. Mas era impossível que o homem vivesse completamente livre do pecado. A lei, ela mostrava que era impossível ao homem ser justo diante de Deus através dos próprios atos, através dos próprios méritos. E ele estabeleceu a lei. Então, o ministério da lei, que é também chamado o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ou seja, antes de nós termos a redenção, antes de nós termos o preço pago de uma vez por todas, através do sacrifício de Jesus, era um ministério da morte. Era necessário sacrifício naquele tempo de animais para cobrir o pecado. Era necessário que animais perdessem a vida. Era necessário que morte se estabelecesse. O homem não poderia, através do próprio mérito, ser justo. Então esse ministério da morte, gravado com letras em pedras, porque Deus, quando deu os mandamentos, ele escreveu em pedras. E Moisés recebeu essas pedras com as leis, com os mandamentos. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Por que se revestiu de glória? A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Aí a gente vai passear um pouquinho, vamos lá para Êxodo 34, 29. Você pode acompanhar nos nossos telões. Você consegue ver os telões aqui? Então em Êxodo 34, 29 vai dizer: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Ou seja, quando Moisés falava com Deus e ele descia do monte, o rosto de Moisés resplandecia. O rosto de Moisés brilhava quando ele tinha estado na presença de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento, Deus não havia vindo habitar dentro do homem. E nesse contexto aqui, com o povo que estava no deserto sendo conduzido à terra prometida, Moisés era o representante de Deus para o povo. Moisés era o representante de Deus para o homem. Você sabe que o povo vivia no Egito. O povo foi conduzido por José. José viveu no Egito, se estabeleceu uma fome no mundo. Os irmãos de José foram para o Egito em busca de comida e José era o governador do Egito. Ele disse: olha, vai lá, busca meu pai, traz todo mundo para cá, que aqui vocês vão ter tudo que é necessário. Os mesmos irmãos que haviam vendido José, você lembra da história, quiseram matar, venderam José como escravo. José foi para o Egito, lá Deus o exaltou e ele se tornou o segundo. Depois de Faraó, quem mais mandava era José. Se estabeleceu uma fome e esses irmãos foram lá, procuraram José e José mandou chamar toda a família. Então eles abandonaram a terra que era deles. Aquela terra que mana leite e mel, que Deus prometeu ao povo do Egito, era a terra que já era deles. Eles abandonaram, foram para o Egito. José passou o tempo, morreu, nasceu seus descendentes, e chegou um tempo que um faraó que se levantou não reconhecia o que José fez pelo Egito, e começou a escravizar o povo. Começou a colocar um jugo debaixo do povo.
Então deu o povo debaixo de um jugo. Então Deus levantou Moisés como libertador para tirar esse povo do Egito e conduzir para a terra prometida. E esse tempo levou 40 anos pelo deserto. Um trajeto que deveria ser curto, mas foi longo por causa da incredulidade do povo, por causa da desobediência do povo, por causa da imaturidade do povo, levou 40 anos. Mas isso representava o que Jesus viria fazer conosco mais à frente. Quando ele, lá em Colossenses 1,13, vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então isso é uma representação do que Jesus faria mais à frente, nos tirando do império das trevas e nos levando para o reino do seu Filho amado. E nesse tempo no deserto, Moisés representava Deus para o povo. O povo não podia falar diretamente com Deus. Deus não se revelava diretamente ao povo. Não era como nós podemos fazer, falar com Deus, dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que estiver em secreto vai te responder. Nós hoje podemos fazer isso. Naquele tempo não poderiam fazer isso. Então Moisés ia se encontrar com Deus. Quando ele descia, o seu rosto brilhava. O seu rosto resplandecia. As pessoas viam o brilho no seu rosto. Mas as pessoas viam que, passado algum tempo, depois desse encontro com o Senhor, o rosto de Moisés ia perdendo aquele brilho desvanecia. Aí a gente volta para a passagem inicial. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Ou seja, algo que brilha muito, a gente não consegue olhar, você não consegue ficar olhando diretamente para a luz. Então o povo não podia fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que ele ia perdendo esse brilho. E ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então vamos lá, estamos construindo algo aqui. No Antigo Testamento, o ministério da morte. Moisés, mesmo nesse ministério, ia se encontrar com o Senhor e ele descia do encontro e o seu rosto brilhava. E o povo não conseguia olhar bem para o rosto dele, mesmo que desvanecente. Mas ele faz um paralelo com o ministério do Espírito. Antigo Testamento, ministério da morte. Novo Testamento, ministério do Espírito. Aí ele diz aqui, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo no Novo Testamento, no ministério do Espírito. Ele diz: olha, se era glorioso lá, quando Moisés se encontrava com Deus, que a sua face brilhava e todos viam esse brilho na face dele, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós estamos no ministério do Espírito. Jesus, quando ele veio, morreu por nós, depois ele ressuscitou e ele passou ainda dias com os seus discípulos, com aqueles que andavam com ele. E ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, está lá em João 14, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, porque importa que onde eu estou, estejais vós também. Vamos meditar um pouquinho aqui e construir algumas coisas em cima disso. Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, existem muitas moradas na casa do meu pai. E eu vou preparar lugar. Você sabe que Jesus não foi construir casas? Há muitas moradas. As moradas já estavam prontas. Jesus não é engenheiro, apesar de saber mais do que qualquer engenheiro. Ele não foi para o céu começar uma construtora. Eu vou preparar casas, porque daqui a pouco o meu povo vai vir e eles vão morar em boas casas, em um condomínio fechado. Esse lugar que o Senhor foi preparar para nós foi um lugar espiritual. Ele disse: eu vou vos preparar lugar, porque importa que onde eu estou, ele não disse onde eu estiver, ele disse onde eu estou, vocês estejam também. Ou seja, ele já estava no Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Filipe, na mesma passagem, ele disse: eu vou para o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou com vocês esse tempo todo e você não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele estava no Pai, ele estava em Deus. E ele disse: eu vou para lá, para preparar um lugar para vocês, porque eu quero que vocês também estejam no Pai, como eu estou. Mas eu não vou deixar vocês órfãos.
eu vou enviar um outro Consolador. Um outro da mesma espécie. Essa palavra outros, no grego é a palavra alos, que é outro igual. Se eu pego uma cadeira, coloco uma cadeira aqui, depois eu digo, pastor, me dá outra cadeira. Ele vai pegar uma outra cadeira igual e colocar aqui. Então Jesus, ele fez tudo aquilo, andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, Atos 10:38, porque Deus era com ele. Então ele fez isso, ele foi preparar lugar. Depois que ele foi, ele enviou outro igual a ele. Só que esse outro igual a ele veio habitar dentro de nós. Esse outro igual a ele veio habitar dentro de cada um de nós. Como não será de maior glória esse ministério? O que é ministério? Serviço. Como não será de maior glória o serviço do Espírito Santo dentro de mim e de você? Se era glorioso lá, ver Moisés com a sua face brilhante, imagina. Você vê o pastor chegar aqui com a face brilhante. Uau, que glorioso. Mas é muito mais glorioso você carregar esse brilho dentro de você. Nós carregarmos esse brilho do Espírito Santo dentro de nós. Por mais que não seja visível a um olho natural, olhar e ver-nos brilhando. Mas as pessoas precisam olhar para a igreja. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver o brilho do Senhor dentro de nós. Nós não podemos ter uma vida comum se nós carregamos Deus dentro de nós. Jesus disse, aqueles que creem em mim, eles farão as obras que eu faço e outras maiores também farão. Outras obras maiores farão. Como nós podemos nos contentar em ter uma vida apenas intelectualmente renovada pela palavra? Nós precisamos ter uma vida completamente renovada pela palavra, através do fruto do Espírito, através da consciência, da habitação do Espírito Santo dentro de nós, que produz fruto dessa habitação. Paz, bondade, longanimidade, amor, temperança, domínio próprio, são características da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Mas nós precisamos, além de tudo isso, manifestar, por onde nós passarmos, o caráter do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, milagres que o nosso Deus quer realizar, Ele vai realizar através de mim e de você. Eu não creio que um povo que entende quem é, pode viver no meio de uma sociedade corrupta e não gerar transformações nessa sociedade. Você sabe que nós não estamos em um lugar perfeito. Você sabe que nós não estamos em uma sociedade perfeita, com todo mundo crente. E ainda se todo mundo fosse crente, ia ter problemas também. Porque na igreja tem problemas também. Porque por mais que sejamos todos crentes, mas todos estamos crescendo, estamos amadurecendo no Senhor. Uns estão em um nível mais maduro, outros estão em um nível menos maduro, mas todos estamos nos aperfeiçoando no Senhor, através do Espírito Santo. Mas o que é que eu quero te convidar nessa manhã? A considerar mais a presença do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Uma pessoa divina que habita dentro de mim e de você. Imagina você abrir a porta da tua casa e convidar, vou convidar o pastor para ir lá para casa. Vamos lá em casa, pastor, vamos almoçar. Convide não, viu, que eu vou. Convida o pastor para ir para a tua casa, almoçar. Aí, não, pastor, Adriana, fica aqui, tem um quarto aqui para vocês. Fica aqui nesse quarto. E aí, hospeda a gente no quarto. Não, dorme aqui, pastor. A gente vai e dorme lá. Aí imagina, não, vamos passar alguns dias aqui. Aí o pastor e a Adriana vão passar alguns dias na tua casa. Aí tu não oferece café. Não, pastor, mas também está R$30 o café, pastor. Aí pelo menos um chazinho. Aí tu não oferece o café. Aí a gente levanta, meio sem jeito, né? Na casa dos outros, a gente fica meio assim. Aí vai, aí fica por ali. Que horas ele vai oferecer o café da manhã? Aí fica por ali, né? Será que vai chover? Passa para lá, para cá. Rapaz, 10 horas, 11 horas da manhã. Rapaz, eu acho que é para jejuar, né? Acho que o irmão está pensando assim, o pastor é espiritual, o pastor vai jejuar. Pronto, vamos jejuar, vamos jejuar. Acho que no almoço a gente come. Aí vem o almoço, aí o irmão levanta na hora do almoço, nem levantou antes. Eita,
Acho que ele estava no quarto orando. Aí passa pela gente, dá nem bom dia. Mas, rapaz, tá meio ruim aqui. Aí hora do almoço, não oferece almoço. Não chama a gente para sentar na mesa. Sentar à mesa. Não fala com a gente. Passa o dia. Você acha que eu vou continuar nessa casa? Eu acho que é melhor eu ir embora, pelo menos para comer e tomar um café. Por quê? Porque a minha presença ela não está sendo considerada naquela casa. Como é que eu vou ficar numa casa onde as pessoas não falam comigo? Onde as pessoas não têm comunhão comigo? Me convidou para a casa dele, mas não tem comunhão comigo. Mas e por que muitas vezes a gente trata o Espírito Santo dessa forma? E olha que o pastor é falho, viu? Mas o Espírito Santo não. A gente carrega o Espírito Santo, mas quanto de atenção a gente tem dado a ele? Quanto de comunhão nós temos tido com o Espírito Santo diariamente? Quanto nós temos considerado ouvir a sua voz diariamente? Quanto nós temos parado, agradecido a ele? Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado por esse novo dia que começou. Todos os dias ao acordar eu vou logo para a varanda. E agradeço ao Senhor, olhando, contemplando a vista, contemplando a criação do Senhor, contemplando a grandiosidade do mar. Já pensou? O mar cabe na concha da mão do Senhor. O mar. Já pensou na grandiosidade do teu Pai? Aí esse Deus tão grande veio habitar dentro de nós. E às vezes a gente não considera a sua presença. Às vezes a gente não tem tempo de comunhão com Ele. Ele nos deu uma ferramenta poderosa que é a oração em línguas, por exemplo. Quanto tempo nós oramos em línguas? Paulo disse, eu dou graças a Deus que eu oro mais do que todos vocês. Oro em línguas mais do que todos vocês. Então ele orava em línguas continuamente. Ele considerava o Espírito Santo continuamente. Ele disse para alguns, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, a gente nem ouviu que existe Espírito Santo. E ele pregou para eles, explicou o Espírito Santo, impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 2, eles ficaram reunidos, até que do alto fossem revestidos de poder. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram revestidos e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Joel, ele promete, lá em Joel 2, 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso aqui foi no Antigo Testamento. Ele dizendo, olha, vai acontecer que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe que o derramar do Espírito Santo, ele deve produzir dentro de nós mudanças, diferença. As pessoas vão olhar para mim e para você e verem a mudança, mas nós precisamos ter a consciência disso. E onde nós passarmos, o Espírito Santo deixar marcas através de mim e de você. O Espírito Santo tocar pessoas através de mim e de você, através do amor que opera em nós, através da diferença que opera em nós, a partir da habitação do Espírito Santo. As pessoas precisam ver esse brilho em mim e em você. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Às vezes a gente olha para algo do Velho Testamento, às vezes a gente olha para uma manifestação poderosa. Moisés na frente do Mar Vermelho, com o povo junto dele, Faraó vindo para prender eles, para pegá-los e levá-los de volta. Ele foi clamar ao Senhor, Senhor, e aí o que é que a gente faz? O Senhor disse, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Quando eles começaram a marchar, o mar se abriu, eles passaram, chegaram do outro lado, o mar se fechou, levou Faraó e os seus valentes, e eles ficaram livres. Do outro lado, Miriam dançou, Miriam celebrou diante do Senhor. E a gente vê essas manifestações e diz, uau, como eu queria ver o mar se abrir, como eu queria ver isso acontecer, como eu queria ver a coluna de fogo à noite no deserto os aquecendo, como eu queria ver uma nuvem cobrindo eles durante o dia, para eles não serem queimados pelo sol, como eu queria ver as roupas crescendo no corpo. Mas sabe,
muito mais glorioso é o ministério que nós temos hoje. Muito mais glorioso é nós carregarmos Deus dentro de nós. Isso precisa fazer diferença. Eu vejo alguns, até crentes, questionando os moveres do Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo ele não faz isso. Aqui, lá em Atos, você vai ver que, se você ler lá, leia com calma, leia Atos todo, inclusive. Mas lá em Atos 2 você vai ver que eles foram cheios, começaram a falar em novas línguas. E quando eles saíram, as pessoas olhavam e diziam, eles estão bêbados. Por que vocês acham que as pessoas diziam que eles estavam bêbados? Eu imagino que eles estavam cambaleantes. Eu imagino que eles estavam rindo demais. Eu imagino que a sua característica física, natural, a sua conduta estava diferente de uma pessoa normal, porque as pessoas começaram a pensar que eles estavam embriagados. Aí quando vem o Espírito Santo numa unção, num mover, e não necessariamente ele trabalha dessa forma apenas, mas em cultos onde o mover do Espírito Santo acontece, às vezes a gente começa a rir, outros começam a chorar, outros caem debaixo do poder. E aí alguém fica, mas será? Mas será que é o Espírito Santo mesmo? Mas será que é isso? Mas precisa disso? Precisa cair? Não, não precisa cair não. Mas o teu corpo ele vai sentir o mover do Espírito Santo e o teu corpo pode reagir de uma forma diferente. Você ter contato com o poder de Deus pode gerar em você manifestações físicas diferentes. Imagina eu ter contato com a tomada, eu dizer, mas eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo. Aí eu coloco o dedo ali na tomada com um fiozinho desencapado, começa a levar choque. E aí eu estou aqui tranquilo, conversando com você, levando choque porque eu sou muito calmo. Não, com certeza, você vai me ver, não vai me ver não, quando eu vou levar choque não. Mas você me veria tremendo, você veria alguma manifestação no meu corpo, por causa do poder que estava passando pelo meu corpo. Ei, meu irmão, não tenta colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha não. Colocar o Espírito Santo dentro de uma forma, não, ele tem que se mover dessa forma. Ei, o Deus é ele, não somos nós. Não porque eu não concordo, não porque eu não gosto. Aí tem gente negando o poder. Aí tem gente negando os dons, negando a cura. Aí alguém falou, não, esse pessoal que crê em cura, cadê esse pessoal nos hospitais? Cadê esse pessoal na pandemia curando as pessoas? Ei, tinha muita gente sendo curada também, viu? Tinha muita gente recebendo milagres. Mas Jesus, a Bíblia diz que em Jerusalém, ele não pôde fazer muitos milagres, se não curar a poucos através da imposição de mãos. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Sabe o que é que impede as pessoas de serem curadas? A incredulidade do povo. Se Jesus, a Bíblia diz que não pôde fazer muitos milagres em um determinado lugar, por causa da incredulidade do povo, será que eu vou conseguir resolver os problemas do mundo no meio de incredulidade? Mas no meio de pessoas que creem, milagres vão acontecer. Porque a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não vou negar o poder. Deus, ele cura, Deus, ele faz. Nós vemos milagres, nós participamos de milagres. Jéssica e Alexandre estão aqui? Não. Tá não. A mãe de Jéssica veio aqui. Ontem ela estava no culto jovem, andando aqui perfeitamente. Quem estava no culto aqui, que nós pregamos sobre cura, e ela estava há 10 anos sem andar direito. Ela veio para cá carregada, com dores em todas as articulações, com dificuldade para andar, veio para cá carregada, sentou aqui na frente porque não podia ficar em pé. E quando nós oramos, não por causa de mim, mas o poder que estava em operação, e nós oramos, impusemos a mão sobre ela, depois de pregarmos sobre cura. Por que pregar sobre cura? Porque fé se levanta. E aí, no meio da fé se levantando, uma unção de cura se manifestando, nós impusemos as mãos e eu disse para ela, faça o que não podia fazer. Ela estava com as mãos assim e ela fez assim na hora. E já regalou os olhos feliz porque ela não conseguia fazer assim. E eu disse, levante, do jeito que ela estava sentada, sem precisar da ajuda de ninguém. Ela se levantou num salto e começou a andar de um lado para o outro aqui. O filho dela que estava sentado ali, que nem é da igreja, eu fui lá falar com ele, ele disse, faz mais de 10 anos que eu não vejo minha mãe andar desse jeito. E aí eu pedi o testemunho dela durante o culto e eu disse, levante de novo. E aí o filho dela foi ajudar, eu disse, não ajude, ela pode levantar sozinha. Ela deu outro salto e se levantou e saiu daqui da igreja andando perfeitamente. Chega para uma pessoa dessa para dizer que Jesus não cura. Chega para uma pessoa dessa para dizer que o Espírito Santo não faz milagres. Eu tenho uma cicatriz daqui. Eita. Eu tenho uma cicatriz daqui até aqui.
uma cirurgia que eu fiz renal, onde foi a primeira criança em Pernambuco a fazer essa cirurgia. E os médicos disseram que eu morreria. Mas como você sabe, eu não morri. Um tempo depois, a gente fazia exames, e tem um exame que ele nem acontece mais, nem existe mais. Eu falei com um urologista numa consulta que fiz, e ele disse que esse exame ele não existe mais. Colocava uma bola de isopor aqui e uma cinta, e apertava essa cinta para a bola fazer pressão dentro, para poder fazer o exame de imagem e ver como é que estava o rim. E eu fazia a cada 6 meses esse exame, e junto com alguns outros. E num desses exames se constatou que o problema que eu havia resolvido através de uma cirurgia complicada, com 1 mês internado depois da cirurgia, o problema havia voltado, só que aí eu já estava na igreja. E aí eu disse, pai, mãe, Jesus me curou, eu não vou fazer a cirurgia de novo. E aí eles pensavam que eu estava com medo de fazer a cirurgia. Eu disse, não, meu filho, a gente vai passar por isso junto, vai dar tudo certo. Eu disse, não, vocês não estão entendendo, eu não vou fazer de novo. Eu não vou fazer. E eu tranquilo e calmo, saí cantando e dançando do hospital, correndo que nem criança que corre pulando, correndo, tranquilo. E aí repeti os exames, marcou a cirurgia. Quando eu fui me internar, para no outro dia fazer a cirurgia, que o médico foi olhar os exames, ele disse, olha, não precisa mais fazer a cirurgia. Aí eu comemorei muito. Não comemorei não, já sabia. Vem dizer para mim que o Espírito Santo não opera milagres. Vem dizer para mim que ele não cura. Quantos milagres eu já vi. Quanta coisa eu já vi em evangelismo nos hospitais. Quanta coisa poderosa, maravilhosa acontecendo. Ei, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo dentro de mim e de você? Nós estamos em um tempo mais poderoso. Nós estamos perto da vinda de Jesus. E nesse tempo a igreja vai se levantar em uma glória que ela nunca viveu em toda a sua história. Ei, olha para Atos. Atos não terminou no seu último capítulo. O último capítulo de Atos é o que nós estamos vivendo. Atos foi um início, foi dizendo, olha, aqui começou a igreja, mas aqui nós estamos vivendo o que é a igreja. Se aconteciam milagres lá, hoje acontecem muito mais. Mas não se engane com o que a mídia diz. Não olhe para os jornais e, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, é guerra, é isso, é aquilo. Sim, ele é o príncipe deste mundo, mas nesse mundo existe uma igreja que não deixa ele dominar. Existe uma igreja que entende o seu papel, que entende a sua autoridade e que carrega o Espírito Santo dentro de si e vai fazer a diferença por onde quer que passe. Essa semana nós fomos lá em Soledade, interior da Paraíba, depois de Campina Grande, ainda mais uns 50 quilômetros, acredito eu, e nós fomos para Soledade junto com o pastor Humberto, que é o nosso pastor supervisor, pastor do Verbo da Vida Zona Norte, nossa igreja sede, e junto com a equipe lá, eu, Adriana e a equipe, nós fomos lá em Soledade ver um projeto que a gente já conheceu em 2018, que é o projeto Pequeninos. Vem cá, amor. A Adriana está com a camisa do projeto. Sobe aqui, por favor. Projeto Pequeninos. Esse projeto, ele nasceu no coração do Senhor, com certeza, e foi passado ao coração do pastor Jairo, onde em uma noite ele orando, veio o projeto do coração, ele levantou de madrugada, começou a escrever, e de manhã o projeto já estava todo pronto. Obrigado, viu? Pode sentar. O projeto estava todo pronto. E no que visava esse projeto? Pegar crianças da comunidade e criar uma aula de reforço para essas crianças, no contraturno. Ou seja, se estudam de manhã, à tarde vai ter um reforço na igreja, uma aula de reforço. E começaram esse projeto ensinando às crianças quem elas são no Senhor, o que elas podem no Senhor, o que elas têm no Senhor. Dentro de famílias muitas vezes complicadas, famílias de uma origem complicada, com conceitos complicados, que trazem para a criança, olha, você não vai ser nada, você não pode nada, você não tem nada. E chegava na igreja, numa aula de reforço, aprendendo sobre português, matemática, conduta e sobre estudo bíblico, aprendendo quem eles são. E aí eles começaram a mudar a conduta em casa, dizer aos pais que os amavam, e pais ficaram impactados com isso. E essas crianças foram crescendo, e esses projetos foram aumentando. Hoje, eles têm uma estrutura gigante na cidade de Soledade. Você entrar na cidade, do lado direito, você entrando, uma estrutura gigante lá. Só dentro desse prédio eles têm um auditório para 400 pessoas, com 400 cadeiras.
Aqui, para você ter ideia, a gente tem na formação normal 150. A gente, quando aperta para o domingo à noite, a gente já chegou a 244 pessoas. Bem apertado, sem você poder levantar os braços para glorificar. Você glorifica assim. Lá, folgado, 400 pessoas. É só um auditório no prédio, onde tem aula de computação, aula de cabeleireiro, design de sobrancelha, tem artes marciais, tem centro de recuperação para drogados, tem aulas para crianças desde 2 anos até a adolescência. E eles atendem hoje, eles têm um restaurante social naquele lugar, porque o que é que eles faziam? Eles davam cestas básicas e descobriram que as pessoas estavam trocando cesta básica por drogas. E aí o que começaram a fazer? Não, agora criaram um restaurante social, onde eles dão aula de culinária e os alunos de culinária podem trazer a família para almoçar lá durante 1 ano. A exigência é não poder faltar às aulas. E começaram a profissionalizar as pessoas, começaram a entrar em várias áreas da sociedade. Hoje eles atendem mais de 5.000 pessoas na cidade. Mas detalhe, a cidade tem 14.000 habitantes. E eu perguntei para ele, pastor, o senhor é muito assediado politicamente? E ele disse, direto. Ele disse, inclusive, fizeram uma pesquisa por debaixo dos panos e me colocaram como candidato a prefeito. Eu estava com mais de 60% das intenções de voto. Ou seja, ganhando no primeiro turno, se lá tivesse segundo turno, que não tem por causa do tamanho da população. Mas ele disse, eu não entro nisso não. Ofereceram para ele 3 milhões. Teve um político que chegou e disse, olha, eu vou mandar 3 milhões para cá. Aí o senhor faz o seguinte, devolve 1 milhão para mim. Ele disse que tinha R$2 no bolso. Ele disse, eu vou lhe dar os 3 milhões e R$2. O senhor desaparecer da minha sala. Para eu não chamar a polícia. Sabe, gente que entende o poder da fé. Que entende o poder de andar nos princípios. Ele disse, eu não me vendo. Eu não me vendo. Eu não me vendo por propostas políticas. E a gente vai começar esse projeto aqui no Janga. A gente vai começar com uma sala com 20 alunos, com 2 encontros semanais no contraturno. A gente vai decidir se vai ser de manhã ou à noite. E a gente vai precisar de 4 voluntários inicialmente para isso. E não estou pegando voluntário ainda. Obrigado por quem está rápido aí para pegar. 2 formados no Rema, pelo menos, que vão ensinar conduta, estudo bíblico. E 2 formados em pedagogia, que vão ensinar português e matemática. No meio das aulas, eles vão ter um lanche, vão ter um fardamento completo, camisa, calça, tênis, bolsa, tudo padronizado, e a gente vai investir nisso. Vai começar em Zona Norte, a gente vai acompanhar lá, e ainda acredito que ainda no primeiro semestre, no máximo no início do segundo semestre, a gente vai começar aqui. Começa com 1 ano, com a turma de 20 alunos, segundo ano, primeiro ano do fundamental. Segundo ano, essa turma vai para o segundo ano, aí a gente abre outra turma no primeiro ano. Terceiro ano, terceiro, segundo e primeiro ano. E a gente vai crescendo. Mas eu acredito em aceleração. Esses são os nossos planos. Mas eu acredito que a gente vai crescer muito mais rápido do que isso. E vai começar a implementar outros serviços, outras aulas. E aí passa para 3 vezes na semana. E aí passa para estudo de idiomas. E essas famílias começam a vir. E eu ontem entrei, a gente foi para um chá de fraldas, aí perto, mais para dentro. E eu já entrei pensando, aqui a gente aluga uma casa. A gente coloca vários serviços dentro da casa, vários cursos profissionalizantes dentro da casa. O pastor só disse, olha, começa devagar, aos poucos, para aprender e depois começa a aumentar. Porque senão eu sou empolgado. E aí a gente vai começar. Mas ei, a gente vai mudar através do poder do Espírito Santo dentro de nós. A realidade desse lugar, a realidade do Janga, do litoral de Paulista, da cidade de Paulista. E a gente vai alcançar outras nações também. Então, um projeto que começou numa cidade do interior da Paraíba, hoje já está em 9 estados e em 3 países. Já tem um país na África e já tem na Bolívia também, projeto Pequeninos. E agora vai chegar em Pernambuco, Verbo da Vida Zona Norte, Verbo da Vida Janga. Vão trazer os pequeninos também. Porque como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Se esse ministério, se eu estou nesse ministério, se eu carrego o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito Santo vai fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença por onde quer que eu passe. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia! 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 Você está empolgado? Eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. O que é que você precisa? O que é que você precisa saber? O que é que você precisa construir?
O que é que você precisa criar no lugar onde você mora, na tua casa, na tua comunidade? O Espírito Santo. Ele vai agir através de você. Mas ele não vai agir sem você. Ele vai agir através de você. E em muitos momentos ele vai agir apesar de você. Mas você não pode querer parar de agir, porque você ainda não é perfeito. Porque você nunca vai ser perfeito. Esse pastor que vos fala não é perfeito. Mas eu não posso esperar ser perfeito para agir em nome do Senhor. Para fazer a diferença em nome do Senhor. Tem muita gente morrendo, tem muita gente se perdendo aí nas drogas, alcoolismo, prostituição. E quem vai fazer a diferença nesses lugares? Quem vai matar a fome das pessoas lá fora, se não formos nós como igreja? E ele disse, pastor Jairo, a gente passou o dia juntos lá, e à noite fomos para uma congregação dele lá em São Vicente do Seridó. É uma cidade ainda mais para dentro do interior. E a gente foi na igreja, e a igreja ela tem de frente 7 metros, que é esse tamanho também, nosso, né? 7 metros de frente. E aí uma pessoa que eles conhecem, chegaram lá, tem uma construtora, uma pessoa chegou lá e disse, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou construir um prédio para vocês. E desenhou, fez o projeto do jeito que eles queriam, já colocando pequeninos lá no projeto. E desenhou e disse, a gente vai construir o prédio de vocês. E aí a gente faz o seguinte, vocês vêm para o prédio e vão pagando o que vocês puderem. Qualquer coisa paga a mesma coisa que vocês estão pagando aí. E deixa eu te dizer, só de frente, esse novo prédio tem 27 metros. Foi de 7 metros para 27 metros. E o pastor disse que foi fazer uns cálculos, e ele disse que para construir o que eles estão construindo, ele ia gastar pelo menos quase 500 mil reais. E ele foi fazer um cálculo pelas entradas de valores na igreja, quanto tempo eles levariam para ter esse dinheiro. E ele disse, é uns 30 anos para a gente ter esse dinheiro. Aí o Senhor pegou, levantou alguém, que não sei nem se é crente, foi lá e disse, eu vou construir a igreja para vocês, vocês vão para lá, pagando a mesma coisa. Sabe, quando você se move em fé, quando você declara a fé, quando você declara aquilo que você está crendo, Deus ele vai mover pessoas para te favorecerem, para cumprir o propósito, para cumprir o chamado. E essas crianças que começaram, hoje tem crianças formadas no Rema, formadas na escola de ministros, empresários, pessoas que cresceram na sociedade. E ele disse o tempo todo, eu estava declarando a palavra. O tempo todo eu estava crendo e chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Assim como Deus faz, assim como Deus ensina a fazer, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. E aí ele foi tão ousado, vê a ousadia desse pastor, ele foi tão ousado, que ele disse, a gente vai ter um bairro chamado Pequeninos. A gente vai ter um bairro. E eu olho assim, eu digo, que ousadia. Um bairro chamado Pequeninos. E aí foi uma pessoa lá, e vai muita gente conhecer o projeto, foi uma pessoa lá, conheceu o projeto, conheceu, quando ela terminou, ela disse, pastor, eu sou presidente e disse o nome de uma instituição. Ele disse, que bom. Eu disse, pastor, o senhor sabe o que é eu não sei o nome, não lembro o nome. O que é não sei o que lá. Ele disse, não, sei não. E ela começou a explicar que eles constroem casas e entregam a projetos. E ela disse, pastor, a gente gostou tanto do projeto que a gente vai lhe dar 150 casas. A gente vai construir 150 casas. O pastor disse, tem uma condição para eu aceitar. Que tenha um bairro chamado Pequeninos. E ela disse, isso aí não é comigo, isso aí é com a prefeitura. O pastor ligou para o prefeito. Prefeito, apresentou o projeto, o prefeito disse, escolha a área que o bairro Pequeninos vai ter. Ele foi nas empresas e disse, olha, uma área desse bairro eu vou doar para vocês. Farmácia, supermercado, padaria. Uma área eu vou dar para vocês, mas com uma condição. Vocês precisam colocar esses estabelecimentos lá, para que no bairro tenha tudo. No bairro vai ter uma praça chamada Silvia Lima, que era uma ministra do Verbo da Vida que partiu para o Senhor no ano passado. E está sendo criado um bairro dos Pequeninos, no interior da Paraíba, com um pastor que creu e confessou a palavra. Então se você acha que eu sou louco em estar crendo aqui, confessando coisas, o pastor viaja na maionese, o pastor está falando aí, tem um prédio grande, isso é só o departamento infantil do prédio. Ei, isso é nada perto do que o Senhor pode fazer, e do que o Senhor vai fazer aqui no Janga, do que o Senhor vai fazer em Paulista. Ei, quem disse que o poder das palavras não existe, chegou tarde, porque existe, e eu vi lá na Paraíba o que está acontecendo, através de um povo que crê.
de um povo que confessou a palavra, de um povo que creu no poder do Senhor. E está mudando a história de uma cidade. Lá, não lembro se foi na Bolívia, nos pequeninos, acredito que foi na Bolívia, na América do Sul, é na Bolívia que tem, fora do Brasil. Eles lá, e eles estavam orando e tiveram a direção de orar por duas crianças específicas, que eles não sabiam quem era a criança. Oraram e depois aconteceu. Depois chegou o testemunho lá, uma pessoa procurou o prédio sem saber de nada, sem saber da oração, sem saber de nada, e disse: pastor, Deus me mandou vir aqui, porque eu tive duas filhas sequestradas para tráfico humano. E quando estavam chegando na fronteira do país, eu não lembro detalhes do testemunho, mas eu sei que esses sequestradores perderam as crianças de vista. Crianças que estavam sequestradas. E era exatamente a idade das crianças que eles disseram na oração, que o Senhor os conduziu a orar. Crianças foram resgatadas de sequestro para tráfico humano, por causa de um povo que decidiu orar, que decidiu crer, que decidiu se mover debaixo da inspiração do Espírito Santo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Quem viver e pegar junto verá o que o Senhor vai fazer nesse lugar. E quem não pegar junto vai ver também, só não vai participar. Tem um relato bíblico de um lugar que estava com grande fome, grande seca, e o profeta se levantou, o povo já morrendo literalmente de fome. O profeta se levantou e disse: olha, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter tanta comida, ele usou outras palavras, eu estou contextualizando, que vocês não vão conseguir comer o suficiente. E aí alguém que estava perto do rei disse: isso nunca vai acontecer, não tem como isso acontecer não. E o profeta disse: vai acontecer, você vai ouvir isso, mas você não vai comer. O que aconteceu? Um povo que estava vizinho, que tinha muita comida, eles eram cercados por um povo inimigo, e aí algumas pessoas com lepra disseram: ó, a gente está com lepra, a gente está morrendo de fome, a gente está afastado de todo mundo e a gente vai morrer. Vamos fazer o seguinte, vamos lá ver se a gente consegue comida, porque morrer a gente vai de todo jeito. Se a gente for visto, a gente morre, mas de todo jeito a gente vai morrer, vamos lá. Quando eles estavam indo, o povo que estava lá ouviu como se fosse um exército chegando, e fugiram e deixaram tudo. Eles chegaram, comeram de tudo, beberam e avisaram o povo. Quando avisaram que abriu os portões da cidade para o povo correr para comer, esse que duvidou estava na frente. O povo correu, pisoteou ele morreu. Ele soube do que aconteceu, mas ele não comeu, porque ele duvidou. Não foi castigo do Senhor, não. Foi o Senhor fez ele morrer, não. Foi a incredulidade dele que abriu porta para o inimigo agir na vida dele e impedir ele de receber o que Deus tinha para ele. Ei, não deixa o inimigo abrir porta na tua mente, abrir porta no teu coração para plantar sementes de incredulidade, não. Para dizer: ei, Deus não pode, ei, o teu pastor é empolgado, ei, essa palavra da fé não funciona, ei, essa palavra da fé não existe. Ei, não deixa o inimigo abrir porta na tua mente. Ele só quer um pouquinho da tua atenção. Ele só quer um pouquinho da tua atenção para você começar a questionar o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Mas ei, Deus vai fazer. E eu quero já chamar o grupo de música, a gente está encerrando. Eu tenho sonhos tão grandes que tem coisa que eu não tenho nem coragem de falar aqui ainda. É porque o povo já acha que eu sou empolgado. Eu vou começar a dizer, o povo vai... Então eu digo aos pouquinhos, para te ajudar a crescer, a você ir crescendo em fé. Porque se eu digo muito, aí você, viajou na maionese. Deixa eu procurar outra igreja que esse pastor já se perdeu. Perdi não. Se você visse o que eu vejo, se você visse o que eu estou vendo, se você pudesse sentir um pouquinho do que eu estou sentindo, ei, lugares altos, coisas grandes o Senhor tem para a tua vida. Coisas grandes o Senhor tem para a tua vida. Coisas grandes. E o pastor relatou para a gente também que uma das pessoas mais ricas financeiramente do mundo foi lá conhecer o projeto. Ele deve ser o 18º ou 19º homem mais rico do mundo. Multibilionário. E aí ele tem escritório em Nova York, em São Paulo, em vários lugares. E ele foi lá conhecer o projeto. Imagina alguém que tem bilhões e bilhões na conta. Quanto ele não pode fazer por um projeto desse? 10 milhões é troco de pão para ele. E ele chegou no projeto, conheceu, ficou impressionado.
Ele disse: rapaz, gostei muito do seu projeto aqui, mas não vou dar um centavo para cá, porque só com os impostos que eu pago, dá para o governo fazer muito mais do que isso. Quem tem a obrigação de fazer isso é o governo. E o pastor olhou para ele e disse: o governo tem a obrigação de fazer, mas não faz. Aí a gente vai deixar o povo morrer sem fazer nada? Se o governo não faz, então deixa eles morrerem de fome. Então deixa eles irem para as drogas. E aí o Senhor falou: você está certo. Mesmo assim eu não vou dar nem um centavo. Ei, mas deixa eu te dizer, nenhum projeto parou, deixou de crescer, porque o bilionário não deu um centavo. Mas sabe o que é que Deus está fazendo? Está enriquecendo pessoas cristãs, pessoas da igreja. Pessoas que estão crendo, pessoas que estão declarando juntos, estão enriquecendo para patrocinar o reino do Senhor, para patrocinar os projetos do Senhor. Ei, não é a gente ficar aqui sonhando: chegou uma pessoa milionária aqui na igreja, chegou uma pessoa bilionária, agora os projetos vão se realizar. Ei, a tua confiança não está em homens não, está no Senhor. Eu não preciso de nenhum milionário chegar na igreja e fazer isso não. A gente já vai ficar milionário. Tem empresas crescendo, né, Jeane e Gustavo? Tem empresas crescendo, tem empresas aumentando seu faturamento, tem novos negócios surgindo, tem novas empresas para serem abertas entre os nossos irmãos, tem novas posições no mercado sendo abertas para os nossos irmãos. Por quê? Porque Deus vai te enriquecer para cumprir o propósito dele nessa terra. Eu sei que você já é rico, mas financeiramente abundante. Deus vai trazer abundância na vida. Você devia estar mais animado com isso. Deus vai trazer mais abundância na tua vida. Aleluia, para cumprir o propósito dele nessa terra. Não é enriquecer por enriquecer. Não é estar dizendo: olha, você vai ter muito para ter um bom carro, para ter uma boa casa. Tudo isso faz parte do processo. Mas não é esse o propósito. O propósito é cumprir o que o Senhor te chamou para cumprir. Te chamou para fazer a diferença, mudar a realidade. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Fica de pé, fica de pé. Aleluia. E aí nós vamos declarar a palavra. Nós vamos chamar à existência coisas. Crendo e sabendo que nossas palavras são palavras que saem como decretos no reino do Espírito. Deus, quando colocou o homem na terra, Ele disse: domine, governe, seja fértil, multiplique-se. O pecado nos tirou dessa posição, mas Jesus conquistou essa posição de volta para nós. E como reis sobre a terra, porque Ele nos fez reis e sacerdotes, nós podemos soltar decretos com as nossas palavras. E essas coisas virem a acontecer, porque tem um povo que crê e tem um povo que fala. E diga: eu creio, e eu chamo a existência no bairro do Janga crescimento, avanço, prosperidade. Eu chamo para a minha vida crescimento, avanço, multiplicação. Eu chamo para o Janga salvação, o reino do Senhor crescendo, avançando e conquistando lugares. Eu chamo um grande projeto social para esse lugar, que vai mudar a realidade de muitas famílias, trazendo a consciência de quem são, do que podem e do que vão fazer através do Senhor. E eu chamo recursos, venham, riquezas, venham, em nome de Jesus. Aleluia. Do grande mover do teu Espírito.
7, disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um ceá de farinha como 2 ceás de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Pula lá para o versículo agora 16. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um ceá de farinha como 2 ceás de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. O oficial que tinha contestado o homem de Deus, perguntado: ainda que o Senhor abrisse a comporta do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou a porta da cidade e ele morreu. Você não pode ser essa pessoa oficial. Você não pode ser o oficial do rei. Você tem que se apoiar na palavra. A sua confiança tem que estar em Deus. Você tem que declarar a palavra profética, não como uma confissão positiva, porque morte e vida estão no poder da língua. Então creia naquilo que você está declarando, creia naquilo que você está cantando, porque é chegado o tempo de aceleração para esta igreja. E como eu falei ontem, não vai parar, não vai parar. E se você não quiser vir, você vai ficar só